Quero chamar então a Marina Del Rey para falar sobre o estudo Tudo no Sigilo, potencialidades e desafios éticos e metodológicos da psicografia digital do chemsex no Drive. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, estar com vocês de novo, é um prazer, aprendo muito com vocês. Bom, inclusive foi bom eu ter apresentado agora, porque o meu trabalho discute um pouco o que a gente estava falando sobre as plataformas. Eu queria começar falando que, por mais que sexo e drogas seja uma combinação nada recente, a gente está falando de um fenômeno muito contemporâneo, como que é o sexo, porque a gente está falando de novas tecnologias, novas drogas, inclusive novas doenças e novas subjetividades. E hoje eu vim falar sobre uma dessas novas tecnologias, que são os aplicativos de relacionamento, que são ferramentas que se tornaram muito úteis e até mesmo revolucionárias, principalmente para alguns grupos dissidentes. E no caso de homens que fazem sexo com homens, que são o público principal dessas plataformas, que eu vim falar hoje, como o Grindr principalmente, que são populações que são historicamente alvo de perseguições morais, que impactam diversos aspectos de suas vidas, em especial a experiência sexual. Eles proporcionaram transformações muito importantes nas possibilidades de vivências do desejo mesmo. Então, a ideia de um ambiente virtual que fosse inclusivo e afirmativo para que esses homens pudessem se expressar, experimentar a sua sexualidade de uma maneira mais segura e com mais liberdade também, ela foi muito bem recebida. E, enfim, pesquisas revelam que 54% dos homens que fazem sexo com homens brasileiros acessam esses aplicativos diariamente e 38% ocasionalmente. Então, a gente pode dizer de uma aderência realmente maciça dessa população por parte dessas tecnologias. Enfim, por mais que as experiências dos aplicativos possam ser muitas vezes frustrantes, a gente escuta muito relatos sobre isso, muitas pessoas vão encontrar exatamente o que elas estão procurando lá no aplicativo e às vezes a procura não é só por sexo, mas também por substâncias psicoativas. E mesmo que essa não seja a proposta inicial do aplicativo, lá é um lugar, como a gente sabe, para conseguir essas substâncias também. Então o chemsex ele nasce meio nessa interseção de drogas, sexo e tecnologia. E os aplicativos eles têm um papel central nesse fenômeno, porque além deles funcionarem como um espaço de encontro, de parceria, eles são onde as pessoas normalmente vão buscar uma sessão de chemsex, porque você pode encontrar tudo que você precisa num lugar só. Então a gente já falou aqui em outros momentos, mas tem diversos códigos que sinalizam o interesse em chemsex, como os emojis. Vou falar alguns aqui, já que eu não trouxe a imagem. Mas, por exemplo, o raio, como já foi mencionado, se refere à cocaína, o diamante e o anel se referem à metanfetamina. E, assim, esses códigos, eles são de conhecimento amplo das pessoas que usam o aplicativo, mas nem de todo mundo, tem alguns desavisados. Eu já li sobre pessoas que achavam que o anel com o diamante era a busca por um relacionamento sério. E, na verdade, a intenção era usar a metanfetamina. Então, isso pode realmente ser uma quebra de expectativa grande. A metanfetamina por via injetável é representada pelo foguete. Poppers normalmente é o foguinho, o GHB a gotinha, maconha uma plantinha, bala, doce, chocolate, o bombonzinho. Não sei se estou esquecendo de alguma. A gente já está vendo. A cocaína, a neve. Também pode ser a neve, Escama de peixe, Acho que Nossa, peixe essa daí é o quê? é muito pura. Cocaína. Aquela coca muito pura. Procurei pela escama de peixe, então. É um peixinho. É um peixinho. Enfim, além desses quadros que sinalizam o interesse em fazer sexo com drogas, também tem os perfis de pessoas que vendem, comercializam essas drogas
E muitas vezes nesses perfis, o uso para fins sexuais ele já está colocado também. Então, eu já vi perfil escrito paz, espadedão, nega fogo. Então, eles já sabem que as pessoas querem comprar para o contexto sexual. Então, quando eu comecei a estudar chemsex, em 2019, tinha pouca discussão no Brasil sobre esse fenômeno. E além dessa lacuna acadêmica, eu percebi que tinha uma lacuna assistencial importante. Porque poucos profissionais sabiam sobre essa prática, que ela estava crescendo, que ela estava ganhando novos contornos e que ela estava precisando de uma atenção específica. Como a gente viu agora também com outros trabalhos, isso permanece verdade de alguma forma, por mais que a gente hoje em dia tenha, né, mais espaços de discussão sobre chemsex. E então, para além do desconhecimento, tinha um despreparo mesmo para lidar com essas questões. E as questões super específicas que apareciam nesse contexto. Então, nesse cenário, enfim, eu estava trabalhando num serviço de drogas na época e o que se percebia é que os serviços voltados para usuários de drogas não compreendiam as questões ligadas à sexualidade com muita competência cultural, enfim. E os serviços voltados para a saúde sexual também nem sempre sabiam manejar bem as questões relacionadas ao uso de drogas. Então, os praticantes de chemsex ficavam num não lugar na assistência. Para além disso, por se tratar de um tema sensível, né, que envolve não só o uso de drogas ilícitas, mas questões íntimas relacionadas à sexualidade, fetiches, práticas específicas, muitas pessoas se sentiam envergonhadas e estigmatizadas quando elas procuravam os serviços de saúde, quando sequer tinham coragem, né, de procurar. Então, também muitos relatos de profissionais que não sabiam receber bem a ideia da pessoa não querer usar preservativo, por exemplo, né? Enfim, muitos preconceitos que rondavam essa experiência de procurar um serviço de saúde que poderiam ser muito traumáticos, inclusive. E aí, enfim, eu estava preocupada com isso na época, e como quase não tinha material produzido no Brasil dessa temática, eu comecei a consumir, para além dos artigos científicos, documentários, outras produções artísticas, gringas que falavam, né, de chemsex. E nessas produções eu percebi que, enfim, tanto nos documentários quanto nos quadrinhos que retratavam essas cenas, o Grindr estava sempre presente. E muitas vezes durante o ato sexual, não era só como uma forma de combinar o encontro ou de comprar as drogas, ele estava ali na hora mesmo. E, inclusive, no documentário da Vice foi o que me chamou a atenção, porque o cara, enfim, usou metanfetamina e estava recebendo sexo oral, e ele pegou o celular para entrar no Grindr enquanto estava rolando, e eu fiquei interessante. E aí, também, nessas minhas investigações, eu conheci a história de um cara chamado Ignacio, e ele tinha criado um perfil no Grindr para ajudar os praticantes de chemsex em Londres, e ele recebeu, assim, milhares de pedidos de ajuda. E aí me veio essa ideia de eu mesma criar um perfil de redução de danos nos aplicativos para oferecer informações de redução de danos, disputa qualificada, livre de julgamentos e saber mais sobre como o chemsex estava aparecendo aqui. Então, os aplicativos eles são espaços privilegiados para a transmissão de informação de redução de danos. Como já falei, eles têm uma aderência super relevante nessa população. Então, eles têm um caráter promissor para funcionar como estratégia de promoção de cuidado nessa cena. Só que, ao mesmo tempo, eles também podem fazer parte do problema. Não que o chemsex seja um problema, mas quando eles tornam um problema, pode ter a ver também com essas tecnologias. E essa é uma característica das plataformas. Elas não são boas nem mais. A qualidade dos usos dessas ferramentas se dão sempre contextualmente. Mas, ainda assim, a gente precisa lembrar que as plataformas elas têm interesses, principalmente econômicos, comerciais, como a gente estava falando agora, e elas não são meras intermediárias. Elas produzem novos modos de vida, novas maneiras de se relacionar, e alguns dos efeitos são intencionais, outros são imprevisíveis, mas definitivamente elas não são neutras. E o Grindr ele é considerado um aplicativo com o qual as pessoas mantêm uma relação um pouco saudável, muitos se referem como um aplicativo extremamente tóxico, em que as interações são hostis e discriminatórias,
Eles escutam algumas coisas, mudaram a questão da filtragem de perfis, antes era possível, né, filtrar com base em etnia e até pelo status de HIV, enfim. Mas muitas pessoas têm uma relação ruim com o Grindr no sentido de desenvolverem uma relação compulsiva com o sexo e que pode envolver o uso de drogas ou não. E a gente vive, né, de fato, essa época em que está tudo muito acelerado e a gente tem uma disponibilidade excessiva de tudo, inclusive do sexo. E o próprio modelo de negócio dessas plataformas, ele depende da repetição e da manutenção dos usuários nesse ciclo de busca por mais. Então, o uso de drogas nesse contexto ele pode servir, inclusive, como uma forma de intensificar a experiência e atender a essa demanda atual, né, neoliberal, capitalista, de máxima performance, máximo prazer o tempo todo. Mas eles também podem funcionar como fator de proteção, por facilitar negociações de práticas sexuais, métodos de prevenção que podem ser desafiadores para algumas pessoas no calor do momento. E pesquisas indicam que as sessões de saúde sexual, especialmente sobre o PrEP, são muito bem aceitas nesses aplicativos e ampliam o alcance, inclusive, para áreas rurais. Só que apesar desse potencial, estou falando mais rápido agora, porque está acabando. Deixa eu impressionar. Que? Eu só mostro o relógio aqui contando. Só que apesar desse potencial, em algumas plataformas, vou citar nomes, né, porque eu não tenho medo de ser processada. Elas se recusam a admitir ou reconhecer a sua responsabilidade com a segurança e a saúde dos seus usuários, por mais que elas preguem isso o tempo todo nas suas propagandas, nas políticas, né, de governança delas. E essa resistência ela pode servir de diversas fontes, né? Tem preocupações com regulamentações legais, então nesse sentido também lutar pelo fim do proibicionismo poderia ajudar a gente a trazer uma maior boa vontade dessas plataformas, né? Infelizmente a gente precisa meio convencer elas de algo que já está completamente reconhecido por todo mundo. E eles pode faltar também a compreensão sobre a importância, né, da promoção dessas práticas mais seguras. E aí, eu não lembro se foi ano passado ou retrasado, o Grindr baniu o meu perfil sem explicações. Eu cheguei a enviar um recurso para eles, que eu tinha pouca esperança de ser considerado, onde eu explicava o trabalho que eu estava fazendo e a pesquisa que eu estava realizando na plataforma. E para minha surpresa, um dia eu recebi um e-mail de uma pessoa da moderação agradecendo o trabalho que eu estava fazendo pela comunidade, porém reiterando que jamais ofereceriam parcerias e que seu compromisso era somente com a saúde sexual. E essa resposta evidencia uma delimitação intencional do escopo de responsabilidade da atuação da plataforma, né, uma responsabilidade seletiva, que parece estar muito mais guiada realmente com preocupações legais e comerciais do que por um compromisso genuíno com a comunidade que eles dizem representar. E dado o papel central do Grindr na mediação das práticas de chemsex, a omissão deles não é neutra. É uma escolha ética e política que reforça o estigma em torno das pessoas que usam drogas. Enfim, elas têm um potencial enorme para serem aliadas no cuidado relacionado ao chemsex, elas estão no dia a dia das pessoas, elas podem oferecer segurança e privacidade para quem tem dificuldade de entrar no serviço de saúde, ela oferece acesso a práticas que acontecem em ambientes privados, mas quando elas recusam qualquer responsabilidade, elas se afastam justamente do lugar onde elas poderiam contribuir. Se a gente quer transformar esse cenário, a gente precisa disputar essa responsabilização, exigir que eles reconheçam o seu papel, que eles assumam o impacto que ele tem nas práticas e que eles se comprometam com políticas reais de cuidado, porque eles lucram com isso. E aí, só para finalizar, fazer um gancho que eu acabei não falando tanto de desafios éticos e metodológicos, mas eu coloco a questão do tudo no sigilo como uma pergunta, porque eles ganham, né, com os nossos dados, que eu também estou lá. E foi uma brincadeira que eu fiz com a questão do sigilo, né, nesses aplicativos, porque muitos se apresentam como sigilosos, seja por conta de questões relacionadas à homofobia, ou, né, utilizam o sigilo de uma maneira erotizada. E, ao mesmo tempo, um dos princípios éticos das pesquisas é garantir o sigilo e o anonimato das pessoas que participam das pesquisas,
Mas isso é uma exigência que tem que ser estendida para as plataformas, né? Porque o Grindr ele já foi acusado de compartilhar os dados sensíveis das pessoas, inclusive o status de HIV, né, com terceiros para fins de publicidade, de vigilância. Essa é uma preocupação enorme em termos de direitos humanos. E só de estar no Grindr isso já pode ser um dado sensível, né? Porque indica orientação sexual. Então, enfim, a gente tem que estender essa preocupação para as plataformas e se mobilizar para regulamentar elas e as drogas também. Vocês querem fazer alguma pergunta? Olá, tudo bem? Meu nome é Diego, sou psicólogo clínico e eu reconheço muito o que você diz no sentido da dificuldade das pessoas buscarem o auxílio. Então, assim, geralmente quando o paciente chega na clínica, ele já está assim, extremamente fragilizado, né, beirando a dependência. E eu entendo e concordo plenamente que uma das únicas plataformas de informação, né, nesse sentido, para a gente poder fazer com que esse acolhimento, essa busca por cuidado, por ajuda e acesso à saúde integral aconteça, são as plataformas onde justamente elas encontram isso. Então, assim, acho que toda a discussão hoje foi muito interessante nesse aspecto, porque a gente precisa mobilizar isso e fazer isso acontecer, inclusive colocar isso na carta, né, que vai ser produzida hoje. Obrigado. Arrasou. Se vocês quiserem, inclusive, a gente pega de novo aquele projeto de lei lá atrás e tenta colocar junto. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu só reforçaria até pensando na carta, porque acho que interessa não só para a gente a plataforma, mas para toda a agenda de direitos humanos, que está lá, né, pensando no clima, na terra e tal, mas falar sobre o que tu levanta aí, que eu não tinha pensado, de violação do direito humano para o direito à saúde dentro das plataformas. Acho super importante para a carta. Não só para a gente, mas até para a agenda de direitos humanos, até mandar isso para o Ministério de Direitos Humanos, para o secretário. Alguém? Alguém mais? Ó, então, com o mesmo esquema, a gente está falando, temos um tempo, e aí vocês podem levantar a mãozinha que eu levo o microfone para vocês. Você quer fazer um comentário? Então, fazer mais uma pergunta para você, principalmente sobre a transição do online para o offline. Então, a sua pesquisa ela fala de apontar caminhos para estratégias de saúde, e uma das grandes questões hoje é como tirar a pessoa do chat, né, do aplicativo, e levar ela para o serviço de saúde. E se o seu estudo identificou alguma oportunidade de intervenção nesse sentido dentro dos aplicativos? O aplicativo ele pode servir como um direcionamento, né, como uma parte de sensibilização das pessoas, mas para isso os serviços também precisam estar competentes para receber essa população, porque de que adianta fazer encaminhamento, né, e indicar lugares para as pessoas irem se elas vão chegar lá e vão se sentir mal, vão se sentir estigmatizadas. Então, as plataformas podem super ser ferramentas de conscientização, de transmissão de informações, enfim, de propagar realmente talvez naturalizar essa busca por saúde, assim, né? Acho que muitas pessoas também têm dificuldade de reconhecer que talvez estejam precisando de ajuda. E isso eu percebi bastante com as pessoas, elas me procuravam e eu senti, algumas delas, né? Eu sentia que elas estavam começando a perceber que alguma coisa estava ficando um pouco desajustada nessa combinação que elas estavam fazendo de sexo e drogas, mas elas ainda não reconheciam como um problema. E eu não sei se tem que virar um problema necessariamente para você procurar cuidado, né? O ideal é que você consiga se cuidar e ter um espaço onde você pode ir, tirar suas dúvidas, fazer suas listagens, também das substâncias, né? Isso acho que é uma coisa que falta aqui ainda pra gente. A gente consegue fazer testagem, né, para as doenças, para as ISTs, mas testar as drogas ainda é complicado, né? Não é uma coisa de fácil acesso.
Mas eu acho que a gente também tem que garantir que quando as pessoas, né, se elas forem procurarem um serviço, que elas sejam bem recebidas. Alguém quer fazer? Falar alguma coisa? Pode ir. Mais uma pergunta para você, Marina, e para os outros pesquisadores que estão aqui também, que estão pensando em estudar o ambiente digital do chemsex, se o ambiente do aplicativo ele é volátil, né, se o perfil some, bloqueia o mente, metodologicamente, o que foi mais difícil no seu estudo, né, se foi validar a veracidade do que estava sendo observado, o impacto emocional de estar imerso nesse ambiente, né, de vulnerabilidade e o desejo, né, que eles estão tão expostos ali o tempo todo. Olha, eu acho que metodologicamente, uma coisa que foi um desafio, talvez não tenha sido nenhuma dessas, mas justamente a questão com os comitês de ética. Esse foi um dos desafios éticos para a minha pesquisa, porque eles ainda são muito conservadores nessa questão do termo de consentimento livre e esclarecido. Mas como é que eu vou virar para uma pessoa que está falando de chemsex comigo, o nome dela no aplicativo é sigilo total, e pedir para ela assinar um documento para mim? Entende? Isso não faz sentido. Mas, claro, não são histórias sempre bacanas, né? Você tem que ter um preparo para escutar. Não é qualquer um que pode chegar e criar um perfil de redução de danos. Quer dizer, até pode, mas não sei se eu recomendo. Pode falar. Falando um pouquinho mais sobre o algoritmo, você já falou, né, as maneiras. Se você investiga como que os aplicativos eles moldam o acesso ao cuidado. A gente sabe que as plataformas eles têm regras rígidas sobre o uso de drogas e a censura vai atingir também a prevenção. E durante o campo, você percebeu o algoritmo agindo, né, como um agente moralizador para silenciar essa troca de informações. Sendo muito sincera, não sei bem como funciona o algoritmo do Grindr. Eu acho que depois que meu perfil foi banido, eu tive menos alcance. Pelo menos, ou, enfim, eu não tenho como ter certeza que foi algo relacionado ao algoritmo, ou se também, de fato, as pessoas não estavam tão interessadas em falar comigo, assim. Mas eu tenho que usar uma linguagem meio código, assim, né, tipo B, R, 0, G, 4, para tentar burlar os filtros automáticos que eles têm, assim. Mas eu não sei se assim, eu tenho um relato de um amigo que ele ficou pedindo muito em vários perfis, procurando cocaína, e ele foi banido do Grindr. Mas eu não tenho certeza se simplesmente falar sobre isso vai gerar um banimento, assim. Acho que, sinceramente, não sei o quanto de fato eles têm essa intenção, porque eles vão perder bastante usuários e a gente sabe que o usuário para eles é dinheiro. Então, acho que deve ter uma coisa meio seletiva, assim. Vamos passar aqui para o Álvaro, ele vai fazer a última intervenção. E aí a gente vai precisar finalizar, porque a gente precisa assistir o vídeo. Gente, eu queria pedir para ninguém sair, porque é muito legal. Tá bom? A gente vai finalizar com chave de ouro o dia de hoje, tá? Só um comentário rápido e uma questão. O Grindr, eu faz um tempo que eu não gosto do Grindr. Pode deixar gravado aí, eles podem ver. É um aplicativo chatíssimo. E há um tempo atrás, você não poderia, por exemplo, colocar fotos que mostrassem, sei lá, parte do seu órgão sexual, ou fotos, se você colocasse foto, né, tipo, muito nu também. Eles poderiam banir. Agora virou muito comercial, né? Você tem literalmente lá uma parte que chama Right Now. Todo mundo já viu esse? O Right Now. O Right Now basicamente você vai ficar acesso agora, né? Tipo, agora. Eles anunciam isso como não perca tempo, anuncie que você está pronto agora. É algo assim. Que tá lá. Então, olha como a pegada do aplicativo se tornou cada vez mais comercial, né? E aí... Tá. Até para ver os perfis você precisa pagar. Isso é muito chato. Até para ver os perfis. Nossa, realmente, se deixar, você vai abrir uma mensagem lá, Shopee, como eu falei. É bem comum. Mas eles mudaram muito, e esse Right Now é um exemplo de como eles estão se importando em algoritmo. E aí a minha dúvida para você é, quando a gente fez pesquisa no Grindr um tempo atrás,
eu percebi que se eu utilizasse uma foto da pesquisa, então, segundo o cenário tinha dito, se eu colocasse lá para conversar com os usuários, a taxa de adesão era baixíssima. Quando eu colocava uma foto, né, minha, tipo a paisana, não botava nada sem camisa, né? Era uma coisa assim, uma coisa mais séria, assim, dava certo. E aí a minha dúvida é, quando você se apresentava, como que era? Tipo, você se apresentava como pesquisadora, com uma foto sua, o objetivo é esse, ou você tentava vencer o algoritmo aí e aí colocava algo diferente? Então, eu uso uma imagem que não é a minha, está escrito "Vamos falar sobre drogas, sexo e cuidado", e peço para verem a legenda, que, enfim, os caracteres são muito limitados, eu não saco, mas, enfim, me apresento, falo da minha pesquisa. Isso também foi uma escolha ética, né, para estar ali presente no aplicativo, as pessoas saberem que quando elas estão falando comigo, elas estão participando, né, de uma pesquisa que eu estou fazendo ligada à Universidade de São Paulo. E ainda assim tem gente que acha que eu estou chamando para usar droga e transar. Então não sei como ficou essa aderência e as pessoas falam com você, se era realmente para saber de redução de danos ou se era para, enfim, outras coisas. Mas eu acho que assim tem funcionado. Eu achei inicialmente que falar da pesquisa e me apresentar também enquanto uma mulher cis seria uma barreira, né? Mas eu tive contatos bem legais, assim, acho que, enfim, não tenho muito bem como saber como a plataforma está, né, lidando com o meu perfil ali, mas tem funcionado. Obrigada, gente. Você teve comentários muito valiosos para todos os pesquisadores aqui. Bem, a gente vai só tirar a foto, a gente já começa o vídeo. Gente, tem alguém de menor aqui? Porque é um vídeo pornô. Não é. Infelizmente. Dê um passinho pra frente.